O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. A gente fez focus grupos com motoristas de Uber e apareceu essa colocação. A gente perguntava, por que você não vota na esquerda? Eu falo, olha, eu sou heterossexual, sou branco, trabalho 12 horas por dia, não tenho seguro, não tenho nada, você só me trata como opressor. A gente pode pensar, tá aí um ressentinho. Eu preferi não pensar assim. Nossas políticas não estão dando conta das precariedades materiais dessa pessoa. Este é o problema. Ele não está nos vendo como um interlocutor que vai conseguir lutar para que ele tenha uma situação muito melhor. A esquerda precisa vender sonho. A esquerda precisa vender utopia. A esquerda existe enquanto difusora de ideias universalizantes de direitos. Sem isso, a gente não vende. Por que o fascismo está fazendo tanto sucesso no mundo? Porque a esquerda deixou de vender utopia para pretender ser a síndica do neoliberalismo. O melhor gestor do capitalismo. O melhor, né? É um gestor mais humano do capitalismo. E quando a esquerda entra nessa arapuca, quem é que se apresenta como uma força política revolucionária? O fascismo. Quando a esquerda voltar a se colocar como uma força que tem uma alternativa de futuro, olha, eu defendo um mundo em que não existam privilégios. Eu defendo um mundo em que o filho do porteiro daqui, do meu prédio, vai ter a mesma oportunidade que o meu filho. Quando a esquerda voltar a discutir isso, ela tem condição de enfrentar o fascismo. Até então, o fascismo está ganhando por WO. E nós vamos ter que construir, certo, uma aliança para enfrentar. Tudo indica que os partidos de direita vão se unir ao bolsonarismo e vão buscar um candidato único, se o Bolsonaro o permitir, que seria o Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio de Freitas não é invencível, nem porque essa aliança compromete muito a direita, porque é a aliança com a agenda do Flávio Bolsonaro, indulto, anistia, uso da força, trampismo. Bolsonarismo fica rondando a direita. Será que eles vão vencer o Lula numa eleição dessa? Sobre o futuro, certo? Eu sou aí uma posição muito pessoal minha. Tem que disputar o Brasil, o futuro do Brasil, o que está acontecendo no mundo. É que eu tenho dito e repetido. Precisa ter um sonho de um país do futuro, certo? O que nós vamos construir nos próximos 25 anos aqui no Brasil? O que precisa mudar no Brasil para isso? Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é baixo, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 36 de 2025, ou a segunda parte do episódio 35. É a segunda parte do depoimento do Jair. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Medo, Delírio, Jair e Xandão. Parte 2. Na sessão da tarde. Tamo de volta, senhoras e senhores, e vamos direto continuar. A parte 1 do interrogatório do Jair terminou assim, ó. E poder até o Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa? Essa eu quero ver. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Merda, porra! O presidente mais sensível da história. Ele tava chorando depressivo em Mambucaba. Hoje no Discovery Channel. Pode concordar comigo. Eu me submeter a um... Mas eu não iria perguntar pro senhor. Vamos seguir com o que resta do interrogatório. O então comandante do Exército, Freire Gomes, Foda-se. disse que em determinado momento, ele disse no inquérito da Polícia Federal e depois, quando reperguntado por mim em juízo, ele disse que em determinado momento ele foi obrigado a dizer ao senhor que Se você fizesse esse pirralho chorar em casa, ele não ia chorar aqui. se as medidas de exceção fossem tomadas, ele teria, primeiro que o Exército jamais iria aderir e ele teria que tomar providências. Isso ocorreu? Agora, nem tomar providência, também entender, é internar quem tivesse com uma intenção dessa natureza. As Forças Armadas, missão legal dada é missão cumprida. Missão ilegal não é
cumprida. Agora, em nenhum momento, como eu vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão. Até eu repito aqui. Cocôzinho. O meu tratamento, hidroxicloroquina, não só com ministro da Defesa, com todos os comandantes de força, era semelhante de companheiros de turma da academia. Nessa reunião ainda, e o senhor acompanhou hoje o interrogatório do almirante Garnier, nessa reunião, em algum outro momento, o almirante Garnier colocou as tropas da Marinha à sua disposição? Hipótese alguma. Não existe isso. Hipótese alguma. Não existe isso. Até eu digo a você, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio ou até minha defesa, as medidas seriam outras. Uma falsa legalidade. Na ponta da linha tem que ter uma fiscalização na ponta da linha, que teriam outras instituições envolvidas. Agora, presta atenção que é importante, pessoal. Não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para se fazer qualquer coisa. Repito. Não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para se fazer qualquer coisa. Repito. Não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para se fazer qualquer coisa. Repito. Não tinha clima, não tinha... Chega! Repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais. Hipóteses. Eu sou golpista? Discutir hipóteses de dispositivo constitucional, isso não é crime. Era conversa informal, ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional para nós atingirmos aqui um objetivo que não tínhamos atingido no TSE. Não existe. Tem de vista o TSE ter fechado as portas pra gente com aquela multa lá que espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido. Tá fazendo muita falta pra gente aqueles 22 milhões de reais. Não. Transitou em julgado que o plenário do TSE confirmou. No que o senhor, ou alguém que expôs, como o senhor disse, expôs um telão, né, ou esses considerandos, havia previsão de prisão de autoridades? Só tinha considerandos lá, então não se fala em o que tem na cabeça e lá no fundo, tinha apenas considerandos. Então, o senhor nunca teve contato com uma minuta, um documento ou um esboço que previa a prisão de autoridades e intervenção na justiça eleitoral? Falar contra autoridades, isso aí... Não, prisão contra autoridades. Falar contra autoridades, sugerir prisão, isso aí, na nossa reunião não está previsto isso. Não houve isso? Não está previsto isso. O senhor teve conhecimento da reunião ocorrida no dia 14/12, convocada pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio? Senta a mesa. Chateado. Em que ele convocou os 3 comandantes das forças e apresentou também um documento. O senhor teve contato, o senhor teve conhecimento disso? Olha, o Supremo de Defesa tinha liberdade para conduzir o seu ministério. Tu vai sentar na mesa. Qualquer reunião que ele porventura fosse fazer, não tinha que dar conhecimento a mim. Por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto, ou você é um presidente banana agora? Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Pode ter certeza, eu sou o responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer no meu ministério. Não tinha que dar conhecimento a mim. Até parece. A não ser que tivesse uma repercussão outra, né? Eu desconheço que tenha dado informações para mim dessa reunião do dia 14. Então, o senhor não ficou sabendo dessa reunião, nem do que foi tratado nessa reunião? Uma das vezes eu conversei, não sei qual foi, chefe militar, ou foi ministro da Defesa, porque eu fiz um vídeo pedindo a desmobilização dos caminhoneiros. Se não me engano, foi dia 1º ou 2 de novembro. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados. O fechamento de rodovias pelo Brasil, prejuízo da nossa economia. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. O apelo que eu faço a você. Desobstrua as rodovias. Protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo. O pedido é rodovias. Estou com vocês. Por favor, não pensem mal de mim. Muito obrigado por vocês. Eu quero o bem de vocês. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Se eu quisesse tumultuar o Brasil, é só virar as costas. Tínhamos quase 1000 pontos de paralisação pelo Brasil. E eu não me omiti. Eu fiz o vídeo, gostaria de passar aqui, não é possível, para exatamente desmobilizar essa questão, e tivemos sucesso. Faltou alguns que não saíram, daí foi conversado, não sei com qual chefe militar, a forma de abordá-los. O que as Forças Armadas têm a ver com bloqueio de estrada? Por que a desmobilização de caminhoneiros que estavam fechando estradas foi discutida com algum chefe militar? E lembrando que a PRF, que era quem deveria estar desobstruindo as estradas, não estava fazendo muita coisa. As torcidas
torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Galoucura desbloquearam trechos interditados de rodovias. Era um lockout, eram empresários atravessando carros na pista. Imagina um pouco de desabastecimento, dificuldades. Eu cheguei a falar com o ministro da Justiça naquele momento e ele dizia: nós não temos força para enfrentar e para isso precisa-se da GLO, precisa-se de GLO. GLO era exatamente a senha para a insegurança. É isso que a gente precisa entender. Esse grupo estava conectado. Poxa, a Galoucura, a torcida do Galo, conseguiu abrir pistas porque eles estavam sendo impedidos de ir ao jogo, ministra Carmen. Mas a nossa Polícia Rodoviária Federal não conseguia. Precisava das Forças Armadas. Tá, agora volta. Ao longo de 4 anos, foi o ministro Alexandre de Moraes. Sai, Alexandre de Moraes! Você não viu uma só ação provocada por mim que desagou num local num outro rio que nós não achamos que fosse não o ideal. Como dizia o poeta. Seu Rolando Lero! Então fizemos a coisa certa, sempre cumprindo a Constituição. Vinho Canção. Constituição. O vinho que a gente tem aqui da marca Canção. Constituição, com respeito, com tranquilidade. Paz. Tranquilidade. Aí há uma novidade. Sempre cumprindo a Constituição. Vinho Canção. Com respeito. Com tranquilidade, fraternidade, amizade, amor, compaixão, com Deus no coração. Deus. Com a bandeira do Brasil. Botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda. E fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Tá direito, porra. E teve uns diálogos maravilhosos. Pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte. E daí? Visitando aí uns 8 municípios. Não interessa. Se eu me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens pro senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua. Pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno. Ou é quase impossível não ganhar no primeiro turno. O cara não consegue no botequim tomar uma cachaça, quer ser vaiado. Eu posso mandar umas imagens pro senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Maravilhoso! Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Puta que pariu, Marquinho! Acredito que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor olhando pra minha fisionomia... Você tá falando sério? O senhor olhando pra minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Ele disse isso mesmo? Eu sou imbrochável! É, com a do Cialis! Não, então lá já era, agora é chip. Caralho! E vamos então a uma verdade do Bolsonaro. A questão de 64. Merda, porra! Que a esquerda chama de golpe até hoje. Vai tomar no cu, bicho! Teve o apoio do Congresso Nacional, de toda a imprensa, exceto o Jornal Última Hora, da Igreja Católica, das senhoras nas ruas com a marcha Deus com a família, a classe empresarial, o pessoal do agro, o apoio externo, tudo isso foi presente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falar em golpe de Estado. E teve até um salve para um personagem desse podcast. Terrível editorialista do Estadão. Então o Jornal Estado de São Paulo fez um editorial há poucos meses atrás, que falou que o PT, sem a falsa bandeira da defesa da democracia, não tinha o que apresentar junto à população. O embate político é diferente do embate de Vossa Excelência com os colegas no tribunal. Para nós não é a canela que é o limite. Ficha com as caneladas, às vezes é do pescoço para baixo. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Mas muitas pessoas fazem isso até pensando que tá certo, bem intencionado. Jair! Não errei nenhuma. Messias! Eu não errei nenhuma. Bolsonaro! Não errei nenhuma. De novo! Eu não errei nenhuma. De novo! Eu não errei nenhuma. De novo! Eu não errei nenhuma. Zero. Com certeza. O que nós buscamos dessa forma aqui? A gente vai fazer merdas. Legal. O que nós buscamos dessa forma aqui? Eu vou ter que decidir mais cedo ou mais tarde certas coisas. Não vou entrar em detalhe contigo. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. Eu peço mais que sabedoria para Deus. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. É o norte, é uma direção comum. E eu busquei fazer isso o tempo todo no meu governo. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Mentira! Pô, toda hora isso, cara. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que 8 de janeiro foi um golpe. Fica arrepiado ou fica excitado? Com a do Cialis. E a gente só tem uma coisa, afirmar a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, outros estados do meu lado, nunca se falou em golpe. Enquanto isso, em 1993...
Se isso que está aí chama democracia, eu quero o fim dessa democracia. O meu apoio dentro dos quartéis ultrapassa em muito o percentual de 90%. Todos os militares são favoráveis, sim, a mudanças também. E esperamos até que essa mudança venha de uma forma branda e não através de uma imposição de força. A delirante pregação do deputado Jair Bolsonaro encontra apoio nos pensionistas e reservistas do Exército. Como um salvador da pátria, Bolsonaro investe no corporativismo e incita o sentimento golpista. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. O presidente do PL afirmou que várias minutas golpistas circulavam no entorno do ex-presidente Bolsonaro. Nós não podemos esperar acontecer as coisas para depois querer tomar providência. Recado para todos os brasileiros. Lutem pela sua liberdade. Não queira que um homem sozinho resolva o seu problema. No meu entender, não falta mais nada para que realmente possamos ter um problema grave no Brasil, provocado por uma pessoa. Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo brasileiro. Que se coloquem no seu devido lugar. Acabou, porra! Nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Estão esticando a corda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. O Brasil está no limite, amigos do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. Parece que é um barril de pólvora que está aí. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Eu faço o que o povo quiser que eu faça. Eu autorizo! Eu autorizo! Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido com todas as forças que todos os meus ministros têm, e não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. Ele meteu essa. O golpe até seria fácil começar. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. O After Day que é simplesmente imprevisível. O After Day. Tá direito, porra. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá, tudo bem. E o After Day? O After Day? O After Day? Fala direito, rapaz. E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Presidente. Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. Não existe. Você dá um golpe, algo fora da normalidade, ao arrepio das leis, você tem que buscar como é que está a imprensa. Legal. Olha a Jovem Pan, a diferença enorme, especial. Eu pingo-nos isso, que fala a verdade. Quem vai ser o nosso porta-voz empresarial? Senadores e deputados ligados ao agronegócio que tradicionalmente apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Empresarial. Produtores rurais de diferentes regiões do país estiveram em Brasília no fim de semana. O movimento Brasil Verde e Amarelo teve apoio de entidades de agricultores. As nossas principais bandeiras são a liberdade, o voto impresso, a não interferência entre os poderes e, acima de tudo, defender a família. Alas do agronegócio deram um sinal claro de apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022. Empresarial. Empresários do agronegócio respondem por quase 70% do valor total de doações feitas até agora para a campanha de Jair Bolsonaro. Legal. Núcleos religiosos. Povo abençoado do Brasil, como se diz no jogo de xadrez, checkmate em Alexandre de Moraes. Legal. Parlamento. Nós somos a maioria dentro do Congresso. Legal. Fora do Brasil. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. O Eduardo conhece o Trump. Legal. E outra coisa, pensar no dia seguinte. O After Day, como é que fica? Puta que pariu, Marquinho! O After Day. O After Day. O After Day. Tem um After Day, né? Tomar no cu, cara. The ABC movie, The Day After, The Day After. O After Day. The Day After. O After Day. The Day After. O After Day. The Day After. Tem um After Day, né? Popcorn. O After Day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O protesto tinha que ser naquele momento. Agora, vamos dizer assim, um movimento que não pode acontecer, porque as consequências para essa mesma população que está na rua protestando seriam terríveis. É importante que as pessoas compreendam que nós não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição e que isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle e, consequentemente, traria maus resultados e uma situação muito difícil para toda a população brasileira. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Para!
Para! Com certeza, Bolsonaro nunca falou em golpe. Ainda só para encerrar essa questão da reunião do dia 14, o senhor não ficou sabendo dela. Depois da reunião, o comandante Freire Gomes ou Freire ou o comandante Batista Júnior foram conversar com o senhor sobre isso ou não? Eu não tô lembrado se foram conversar. Não me recordo. Eu sei que o Brigadeiro Batista Júnior, quando a gente conhece as pessoas, depois que dá o poder ou quando perde o poder, né? Ele foi cuidar da vida dele. Ele só comparecia, no meu entender, a qualquer evento se fosse... Eu nunca convoquei ninguém convidado. Agora, presta atenção que é importante, pessoal. Conversei sim com militares, às vezes de forma isolada, até para ter uma noção da nata conjuntura, o que estava acontecendo, trocar informação. Porque, ministro, quando o senhor perde uma eleição, ministro, é um vazio que o senhor não imagina. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba. Que tristeza. Ele ficou dentro de casa um mês porque não sabia o que fazer. Então vai tomar no cu. A gente conhece os amigos exatamente nesse momento, né? Desça daí, seu corno, desça daí. Pouca gente procura, o pessoal quer distância. Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que lamento. Desculpa aqui. E eu aproveitava, nem falava com muitos para não importuná-los. Coitado. Esse vazio, muitas vezes, era preenchido aqui com a... Indústria da maconha. Era preenchido aqui com a... Maconha. Legal. Com a visita, com a conversa amigável entre eu e alguns oficiais generais das Forças Armadas. A minha vida aqui é uma desgraça. Pois é, visitas incluindo do general Teófilo, então comandante das Forças Terrestres do Exército. O Gomes Freire Gomes, disse que ele deu o aval pra conversa. Que não teve curiosidade de saber o tema da conversa. Não fode, meu irmão. Mas vamos passar pro hacker da Carla Zambelli. Olha, a Carla Zambelli levou o hacker, eu recebi, não entendo nada de informática, não senti confiança nele, como de praxe. Como assim? De acordo com o Ministério, eu encaminhei o hacker a ir para a Comissão de Transparência Eleitoral e nunca mais tive contato com ele. O senhor teve algum retorno do general Paulo Sérgio? Então senta na mesa. Senta na mesa. Eventual reunião? Nem sei se foi recebido na defesa ou não. Até parece. Algum retorno da deputada Zambelli? Não. Com certeza. Ei, tá louca? Você tá louca? E o Xandão se divertiu com o Jair, hein? Falando ainda em reuniões interessantes. Caralho! Essa foi... o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira, eles procuraram o senhor para uma reunião para consultar o senhor. Olha só, esse podcast aqui pensou seriamente na possibilidade de correr atrás de estar presente nesses interrogatórios. Mas a nossa severa incapacidade de controlar o riso em horas como essa certamente ia causar um trabalho desnecessário aos trabalhadores da equipe de segurança da Suprema Corte. E os ouvintes mais atentos sabem que essa reunião aí foi pegadinha do bombado. Aqui é bodybuilder, porra! Ele disse pro Jair que tinha uma gravação comprometedora do Alexandre de Moraes. Mas era... Pegadinha no balão do... A reunião era para planejar a gravação. Eu recebi o senador, é um senador da República, até aquela data é um senador normal. Eles me colocaram entre os 10 mil mais inteligentes do planeta. E também o Daniel Silveira. Tá? Ouvi, despachei e de repente eu recebi um zap que encaminhou pra mim e deve ter encaminhado a Vossa Excelência também, pelo que eu fiquei sabendo ali. Eu respondi pra ele embaixo, né? Coisa de maluco. Ai, que loucura. Ele é maluco. E não toquei mais no assunto, eu nunca mais recebi ou conversei. Propostas lá, eu não sequer prestei atenção, mas nada disso foi aventado dessa possibilidade de gravar. O que foi falado pro Marco Duval é que ele tinha uma certa liberdade com Vossa Excelência. Como assim? E da minha parte não partiu nada no tocante a isso. A partir daquele momento, o senador ali não fez mais parte de qualquer contato comigo, tendo em vista ali o vazio da conversa que ele teve juntamente com o Daniel Silveira. Poeta! Os candidatos a salvadores do Bolsonaro eram o Marquinhos da Inteligência. Tá aqui a bala de prata. O Daniel Silveira. Deveriam ser retirados do STF e uma nomeação de 11 novos ministros ser feita imediatamente. Vocês devem sim ter uma intervenção. E a Carla Zambelli. Dia 29 de novembro de 2022, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem.
ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS. Save our souls. Salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores. Salve as nossas almas, generais 4 estrelas. Mais escroto que limpar cu com lixa. E pergunta aos senhores. Dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Escroto. É hora de se posicionar. Assume the position. De que lado da história vocês vão ficar? Ainda um esclarecimento sobre uma outra reunião, essa após o período eleitoral. O senhor convocou ou convidou o general Teófilo para uma conversa diretamente com o senhor sem a intermediação do comandante Freire Gomes? Foda-se. Olha, a família Teófilo é muito grande. O que tem a ver? Não tem nada a ver. É uma família tradicional. E daí? E eu convidei o Teófilo para bater punheta pra todo mundo. Pra bater um papo, fazer uma análise da conjuntura, trocar uma ideia pela consideração que eu sempre tive para com a família dele. Nada mais além disso. Normal! Agora, quando eu convido alguma pessoa, o que é natural é, se ele, na cadeira que tem alguém acima, ele participa, que foi convidado para conversar comigo. Sem nenhum problema, a conversa com o João Teófilo. A família é tão tradicional no meio militar que já estava o general se oferecendo para liderar a conspirata golpista. Conversou alguma vez com o general Heleno sobre isso? Eu tinha um acesso permanente ao gabinete do presidente, conversava com ele, sempre fui extremamente leal, continuo a ser. No dia 25 de setembro de 2022, o senhor, ainda chefe do Gabinete de Segurança Institucional, publicou um artigo, queria confirmar se esse artigo é do senhor mesmo, ao Correio Brasileiro, chamado A Destruição que Podemos Evitar. O senhor confirma? Confirmo. O senhor, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, escreve uma carta, um artigo, um documento, que pontua sua visão política sobre o cenário eleitoral às vésperas de uma eleição, entre aspas, um dos parágrafos que está aqui. Não há como a nação sobreviver a mais uma gestão petista, sobre a égide de um condenado, que trará, por certo, consequências negativas irreversíveis para todos nós. Seremos guiados à trevas e à insolvência e à desilusão. O senhor confirma esse texto do artigo. Conversou alguma vez com o general Heleno sobre isso? O general Heleno é um dos homens mais respeitados nas Forças Armadas e fora dela. Usa drogas pra caralho! Nunca tivemos qualquer conversa fora da institucionalidade ou fora da legalidade. Eu tenho que tomar 2 Lexotanavir por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. E essa parte é maravilhosa. No dia 17 de dezembro, que foi a formatura do neto do general Heleno no ITA, o general Heleno pediu uma carona ao brigadeiro Batista Júnior para poder retornar, porque havia sido convocado naquele momento para uma reunião com o senhor na presidência, o que causou surpresa ao brigadeiro Batista Júnior, porque o general Heleno estava lá com a família, haveria o jantar, a festa, a noite da formatura, e ele precisou se ausentar. O senhor lembra o motivo dessa convocação? Senhor ministro, eu sou apaixonado pelo general Heleno, confesso. Nojento. Vomito 10 vezes por dia. Confesso, horas, que foi um amor à primeira vista. Prezado Noronha, se permite fazer assim, presidente do STJ, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi um amor à primeira vista. Zé Moço, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Moço. Sou apaixonado pelo general Heleno, confesso. Por vezes também eu estava em eventos e eu dava uma desculpa, olha, minha sogra tá me chamando, eu vou ter que ir embora agora. Mas o senhor acha correto responder pra nós dessa forma essa pergunta? Babaca! Eu me lembro de ter telefonado pro general Heleno, talvez tenha telefonado pra ele. E se ele falasse, eu tô aqui na formatura, eu ia falar, general, deixa pra semana que vem, ou 2 dias depois da manhã. Não mete essa não. Então, se tivesse falado isso comigo, se eu telefonei pra ele, teria acertado. Tanto é que eu não me lembro de qualquer reunião reservada sozinha, eu e Heleno. Esqueceu-se. O Heleno ia algumas vezes lá na Alvorada, batia punheta pra todo mundo. Batia um papo, e também acho que sentia um vazio dentro dele, né? Porque não é fácil a gente perder algo que tinha convicção que ia ganhar. Perdeu, mané. E nada mais além disso aconteceu com o João Heleno. Sexo. Masturbação e voyeurismo. Agora, repito a Vossa Excelência, isso é tudo conduzindo para algo irregular que estava fazendo. Por que será? E olha a lista dos civis que os amam. Eu vi a declaração do ministro José Múcio, da Defesa, no Roda Viva, né, há poucos meses, ele falando que 8 de janeiro não foi golpe. O senhor se referiu 2 vezes aos eventos do dia 8 como são um golpe. Isso para o senhor já é um assunto incontroverso? Olha, aquele negócio foi uma coisa curiosa aquilo. Tá direito, porra. Mas por que o senhor chama de golpe? Por que a expressão golpe? Então, não, se fala isso todo dia que foi golpe, não foi golpe. Ontem o presidente da casa disse que não foi golpe. Puta que pariu. Também o ex-ministro Aldo Rebelo, a mesma coisa.
Foi uma tentativa de golpe, como a situação pretende provar? Bolsonaro Não por acho trás... que foi. Um golpe não se organiza daquele jeito. Um monte de maluco quebrando tudo. Você chama aquilo de tentativa de golpe de Estado? Quem liderava aquela tentativa de golpe? Nenhuma autoridade foi ameaçada. Nenhuma autoridade foi ameaçada nem fisicamente, nem politicamente e nem juridicamente. Ninguém. Van sério? Também o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, a mesma coisa, que foi presidente do TSE, inclusive. Como se realizaria golpe de Estado no Brasil sem a participação das Forças Armadas? E as Forças Armadas não participaram. Pura e simplesmente achar que aquilo foi uma tentativa de golpe, golpe não se faz assim, né? Pô, daqui a pouco o pessoal tá cantando essa música aqui, ó. Não houve golpe, nem tentativa de golpe, só tinha idosos. Como teria um golpe? Só tinha mulheres. Como teria um golpe? Ninguém armado. Como teria um golpe? Sem tanques de guerra. Como teria um golpe? Sem um exército junto. Como teria um golpe? Golpe com batom. Golpe com batom. Golpe com batom. Essa música aí vem tocando nas manifestações do Malafaia por aí, hein? O bolsonarismo tenta reduzir o processo golpista como um todo ao que ocorreu no 8 de janeiro, mas tá longe disso, né? Aí vale comentar que faltaram nessa lista aí do Bolsonaro o Raul Jungmann e o Jacques Wagner. Se não fosse a campanha de Pix que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. Se não fosse a campanha de Pix que eu não fiz. É só o seguinte, eu tava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse disso, tu já pensaste se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais. Aumentou a despesa dele, principalmente porque ele tá tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo pra diante. Eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente. Um detalhe. Eu tava conversando com o presidente Bolsonaro ontem. Campanha de Pix que eu não fiz. Creio que o que aconteceu de melhor no meu governo foi a criação do Pix. Agradeço a todas aquelas que colaboraram comigo há poucos meses. Muito obrigado a todos vocês. Campanha de Pix que eu não fiz. Gratidão. Essa é a sensação que eu tenho agora. O movimento do Pix pelo presidente Bolsonaro. O pessoal tá engajado, o pessoal está sim chegando junto. Campanha de Pix que eu não fiz. Bora pra matéria não assinada no Poder 360 no dia 24 de junho de 2023. Aliados de Jair Bolsonaro fazem uma campanha de arrecadação de dinheiro via Pix para o ex-presidente desde sexta-feira. Entre os nomes que divulgaram a campanha estão os deputados federais Carla Zambelli e Nicolas Ferreira, ambos do PL, além de blogueiros bolsonaristas. Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação na gestão do ex-presidente, compartilhou em seu perfil do Twitter os dados bancários de Bolsonaro. Tá aí os dados, esses dados aqui são verdadeiros da conta aí Pix do Jair Bolsonaro. Graças a Deus tem pessoas aí com coração verde e amarelo. Campanha de Pix que eu não fiz. Olha só o que tem de Pix caindo aqui, pessoal. Eu botei. Muito obrigado. Para todo mundo aí. 4, 5, 3, 1. Não façam isso! Não, 7, 8, 2, 1. O que tem de Pix caindo aqui tá no Gibino. O meu depois do programa. Tem Pix também, Narciso? Campanha de Pix que eu não fiz. Não, caralho, rapaz. Se não fosse a campanha de Pix que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. Mentira! Coitado! Tô aqui pra falar um pouquinho das camisetas da Lucinha. É isso aí. Isso aqui é um algodão penteado. Bolsonaro Store, uma loja que vende produtos do ex-presidente. E é pra manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro, é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store. Lembrando que o nosso espumante é produzido na região de Farroupilha. Universidade Conservadora, essa é a missão do Prepara Brasil. Estou aqui para te convidar a fazer parte da formação conservadora. Com capacetes Bravo de grafeno, você garante sua liberdade e segurança. Chegou ao mercado novo perfume promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Perfume de Bolsonaro esgota em 6 horas na pré-venda. É Botinas Bolsonaro.com.br. Bota sandálias e tênis com o nome Bolsonaro. Tênis e botinas Bolsonaro. E aí eles pensaram alguma coisa mais focada no agronegócio que tivesse a parte de tecnologia. Então por que não pensar nos drones, né? Se não fosse a campanha de Pix que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. Teu cu! Fora que o Jair já recebe quase 12 mil reais da aposentadoria do Exército.
mal militar. 30 mil de aposentadoria parlamentar e 39 mil reais do PL. Só esses extrinhas aí já dá 81 mil reais. Olha, eu entendo o drama do Bolsonaro. Aqui na Riviera Francesa, de onde eu tô falando, por exemplo, com 81 mil reais não dá pra fazer nada, né? Vai comprar vinho de menos de R$1.000, não dá. E fora isso, ele ainda tem segurança, motorista e 2 carros oficiais. Nem com gasolina o Jair gasta. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara. Fora que, com os juros do jeito que estão agora, esses 17 milhões aí no investimento bunda, dá bem mais do que 100 mil reais por mês. 17 milhões, depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais e a gente gasta. Engraçadão você, hein? Bora pro Vinícius Cassela no G1 no dia 24 de outubro de 2023. Parte das 770 mil pessoas que enviaram alguma quantia à conta do ex-presidente, quase 1/3 delas, possuem registro no Cadastro Único, o CadÚnico, Serviço do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ao todo, essas 244 mil pessoas doaram mais de 2 milhões de reais para Jair Bolsonaro. Além disso, foram identificadas mais de 150 mil pessoas entre aquelas que possuem renda abaixo ou igual a 2 salários mínimos. Caralho! Não pode trabalhar de graça. Então, se eu for, não teria como ajudar meu filho, tá nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Pois é, e não é como se o Eduardo estivesse vivendo uma vida espartana nos Estados Unidos. Procurem aí pela casa alugada do guerreirinho Eduardo Bolsonaro. A família tá com muita dificuldade. Ele queria já morar nos Estados Unidos há um tempo atrás. Ou seja, eu agradeço. Eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão que o pessoal gosta da gente. Olha o tamanho da merda. Aí o Xandão passa pro dia 8. Eu, particularmente, me desculpa, senhor ministro, eu não consigo entender certas penas para pessoas que mal sabiam o que estava fazendo naquele momento. Uma menina que partiu de Campinas a Brasília com um sonho: libertar o país. É que a chamada direita ou extrema-direita, quando pedem anistia, eles ficam parecendo que eles é que são ou estão num campo que é antipunitivista ou anticárcere, mas esse campo é da esquerda, historicamente. Vocês falam de novo sobre anistia, mas não colocam no arcabouço quantas pessoas que sequer foram julgadas dentro do sistema prisional, sequer teve direito ao espaço ao contraditório, acesso à justiça. Até porque não tinha uma liderança, não tinha nada para que fosse caracterizado como um ato, né? Estimulado ou programado por alguém naquela tentativa, né, violenta de atentar com o Estado Democrático de Direito. Gente, alguém tem alguma dúvida de que aquelas pessoas lá no 8 de janeiro eram bolsonaristas, que comungavam das suas bandeiras? Estamos indo agora para Brasília para buscar aquilo que você quer, a liberdade. Olha, nós temos que buscar o que é nosso. A nossa liberdade. Cadê a nossa liberdade? Mais importante que a vida é a liberdade. Você quer perder a sua liberdade? A nossa liberdade que está em jogo. A nossa liberdade não tem preço. Vê como é que estão as mulheres lá fugindo do paraíso socialista defendido pelo PT. E tem gente que quer que essas porcarias volte pra cá. Agora, se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha, roubar a nossa liberdade... Vamos lá arrancar o nome dedo e vamos ficar de boa. Vou morrer! Eu vou morrer! Nós vamos morrer! Mas não vou me cagar, filha da puta, e comer! E acabou! Nós unidos, nós vamos esmagar essa esquerda, essa internacional socialista. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vamos acabar com o cocô no Brasil! O cocô é essa raça de corrupto e comunista! Também estamos varrendo a esquerda pra fora do Brasil. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha! Não temos sistema histórico de votação no Brasil que é passivo de fraude, sim. Queremos novas eleições, limpeza nos 3 poderes. Nós não podemos continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Vai confirmar a fraude! Dou a minha vida pela minha parte. E nós também. Vamos deixar a pátria livre e correr pelo Brasil. Acredito que todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. Acabou, porra! Aí a sala do Xandão regaçou tudo, filho. Só com o pau. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Senhora! É isso aí! O poder agora do povo! Faço o que o povo quiser. Estarei onde o povo estiver. Estamos aqui no Congresso, a casa do povo, para o povo, do povo brasileiro. A presidência é do povo brasileiro! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence. Nós vamos colapsar o sistema. Não é fácil você enfrentar todo um sistema. Um sistema que está estribuchando perto do fim, os ditadores acabam pesando na caneta. Deus, pátria, família e liberdade! Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria e família! Nós vencemos, o bem vence o mal. Porque é uma luta do bem contra o mal. É uma luta do bem contra o mal. Nós somos maioria! Nós somos a maioria! A maioria somos nós. Forças Armadas, salve no Brasil! Forças Armadas, Nosso exército
é o Verde Oliva e é vocês também. As manifestações não são golpistas. Eu considero como liberdade de expressão. As manifestações nossas, sem qualquer ruído. Uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Essas pessoas não estão na rua de forma desordeira. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Missão dada! Missão cumprida! É tudo ou nada, quebramos tudo, não sobrou nada. Os vândalos destruíram tudo que encontraram pela frente no Palácio do Planalto. Pois é, os bolsonaristas não tinham líder não, tá ok? Eu agradeço ao interrogado e passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Lembra que no começo o Bolsonaro tinha dito que o Fux tinha prometido 5% das urnas com impressão do comprovante de voto, né? Na hora o Fux se controlou, mas já foi logo endereçando essa saia justa. Senhor presidente, queria fazer primeiro uma observação. Na época que o ex-presidente Bolsonaro já estava numa campanha ostensiva, eu recebi no meu gabinete várias pessoas que pleiteavam esse voto impresso. E, inclusive, um advogado que veio a falecer, Dr. Gustavo Bebiano, que esteve lá comigo e perguntou, tal como você recebe essas comissões, que uma delas era até capitaneada pela senhora Bia Kiss. Tem uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kiss, pode ser aproveitado isso aí, voltando aí o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Meu problema não é fraude, meu problema é transparência. Transparência. É só isso que eu quero, gente. Transparência. Transparência. O senhor receberia ex-presidente, na época o senhor era candidato, né, Bolsonaro? Eu falei, não tem problema nenhum. Pode isso, Arnaldo! Por que receber um candidato? Ainda mais um candidato que já atacava o sistema eleitoral. Qualquer um que ganhar vai estar sob suspeita das eleições, com toda certeza. No momento, qualquer um que ganhar, o outro lado vai arguir a suspeição. Mas Por quê? Porque... Ai, seu grosso! Eu sou grosso, concordo contigo. Porque nenhum país do mundo adota esse modelo. Só o Brasil. Por que o Japão não adota a Coreia do Sul e Estados Unidos? Olha só, em 2014, Dilma Rousseff esteve em Quito. E uma das decisões lá, junto à Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, criação de uma unidade técnica eleitoral sul-americana. A UPT descobriu que a chave do sucesso é a urna eletrônica. Tomar no cu, cara. Então o senhor foi lá e reiterou esse seu desejo de que o voto fosse impresso. Sucede que eu lhe disse na época, divulguei, que era absolutamente impossível naquele momento a gente conseguir uma máquina tão aperfeiçoada que pudesse expedir um voto impresso. Mas mesmo assim que nós faríamos o esforço. Nós fizemos o esforço, nós fizemos a licitação, mas infelizmente na antevéspera da eleição, o Supremo Tribunal Federal liberou o processo declarando a inconstitucionalidade do voto impresso, que ela permitiria identificar o eleitor. E olha o papinho do Fux. Mas realmente várias pessoas, vários acadêmicos me procuraram como presidente do TSE para implementar o voto impresso. E eu apresentei uma solução. Eu disse... É meu pau em sua mão. Uma hora antes da eleição, os senhores podem colocar um equipamento ali na urna para saber se ela está vazia, se ela não tem nenhuma fraude. Uma hora antes, depois realiza essa eleição. Era o possível na época diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas era realmente uma pretensão sua de se instalar esse voto impresso. E assim como eu recebi com o Gustavo Bebiano, eu recebi a deputada Bia Kiss em companhia de vários cientistas que foram explicar. Então, esses são os esclarecimentos sobre a sua ida ao TSE. O senhor foi levado pelo Gustavo Bebiano. E a lembrança do Bebiano não foi em vão, não. O Fux pergunta sobre a reunião ministerial. Eu queria perguntar ao senhor se essa reunião foi divulgada ou grampeada. Foi grampeada. Eu não tinha obrigação de... Eu entendo que não é uma reunião como há numa Câmara de Deputados ou vereadores. Uma reunião reservada nossa. Eu pegava a reunião, a gravação, os melhores momentos para transformar em cortes. E quando houve essa denúncia do Sérgio Moro, que nós interferimos na PF por ali, era a prova daquilo, eu tinha o HD, que é o pendrive, nas mãos, podia ter sumido com ele, mas resolvi entregá-lo. Podia ter falado, já destruí, entreguei. Não fez mais do que sua obrigação. Bolsonaro fala dos inúmeros palavrões ditos na reunião. Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, puta que eu pariu, puta escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de mãe, é pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, puta, família, e ponto final. Eu tento me controlar, tenho melhorado bastante, acredito se quiser, tenho melhorado bastante o meu vocabulário. Não parece. Objection, Your Honor, that's irrelevant. Cláusula ali, os advogados chamam de leoninas, pra mim é draconiana. Foda-se. Mas eu acho que com 70 anos é difícil mudar muita coisa, né? Tô tentando sempre policiar. Ué, Leque. E eu peço desculpa se eu ofendi alguém. Desculpe. Perdão!
Foi mal, tava doidão. O ministro Alexandre já esgotou algumas perguntas, mas eu gostaria de saber o seguinte. Seu largado, mama. Mas eu gostaria de saber o seguinte. E a rolinha, tem como mostrar pra mim? O senhor, em alguma oportunidade dessas reuniões, recebeu voz de prisão de algum general? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. As Forças Armadas sempre primaram pela disciplina. Bora, galera! Hierarquia. Tá direito, porra. Abraço, galera! Hierarquia. Um manda e o outro obedece. Então aquilo falado pelo brigadeiro De maconha. Batista Júnior não procede. Tanto é que foi desmentido pelo próprio comandante do Exército. Se dependesse de alguém diferente para levar avante um plano ridículo desse, teria trocado o comandante da aeronáutica. E aí precisamos nos lembrar, no dia 29 de março de 2021, ele demitiu o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva. E todo mundo ficou sabendo que demitiu porque o general não aceitou as pressões que ele fazia para politizar as Forças Armadas e jogar as Forças Armadas no jogo eleitoral. Os três saíram, Bolsonaro botou Braga Neto no comando da Defesa. Ninguém trocou o comando de ninguém. Todos foram até o final. E ninguém procurou para trocar comando também, não. Não existia isso. Agora, houve, no meu entender, um exagero por parte do brigadeiro Batista Júnior, que eu entendi dele, né? É que estava comigo quando era presidente. Quando perdeu o mandato, ele já estava procurando uma acomodação em outro lugar. Desça daí, seu corno, desça daí. E agora, por fim, senhor presidente, ficou assentado... Na mesa. Ficou assentado que o senhor não assinou o documento. Sim, senhor. Queria saber se o senhor consultou alguém antes de ter essa manifestação de não assinar. O senhor consultou alguém do Conselho de Defesa ou do Conselho da República? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. E a chegada à vez do Gonê. Conservador raiz. Quando, daquela live de 29 de julho de 2021, as pesquisas de opinião já mostravam uma queda de popularidade do governo que ele liderava. Nesse momento também começaram a ser intensificados os ataques ao processo eleitoral. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro se é possível extrair uma relação de causa e efeito entre esses fenômenos. É óbvio! Por favor. Senhor procurador, eu não falo a palavra ataque, me desculpa, né? São críticas. Ah, vai se lascar, porra! Como vi aqui, crítica do então candidato Flávio Dino, tá? Carlos Lupe, Brizola, Zé Disseu e tantos outros parlamentares. E, de novo, o problema não é debater, criticar e apontar problemas nas urnas e no sistema eleitoral. O problema é fazer isso com o intuito de desacreditar o sistema eleitoral e outras instituições. Mas a pergunta do doutor Procurador-Geral, chame de ataque ou crítica, é se o senhor vê relação entre queda nas pesquisas eleitorais e o aumento de críticas à justiça eleitoral. O Bolsonaro enrola e... Então, acredito que nós, os senhores, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar uma providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. Pois é, restituir a credibilidade destruída em parte da população pelo... Jair! Em entrevista concedida no dia 3 de agosto de 2021, o senhor Bolsonaro afirmou: Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, Quer um processo contra mim. Quer processo contra mim. Se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro. Se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro. Uma concentração na Paulista para darmos o último recado. Uma concentração na Paulista para darmos um último recado. Para aqueles que ousam açoitar a democracia. Para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado. Para que eles entendam o que está acontecendo e passem a ouvir o povo. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Em seguida, no dia 7 de setembro de 2021, o senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Ele se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Essa eu quero ver.
Senhor procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Ah, vai meter essa de novo, porra? Respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. Um pouco explosivo. Teu cu! Muitas vezes errei. Muitas vezes errei. Eu não errei nenhuma. Muitas vezes errei. Não errei nenhuma. Errei. Não errei nenhuma. Errei. Eu não errei nenhuma. Errei. Não errei nenhuma. Errei. Eu não errei nenhuma. Errei. Será que eu tô errando falar isso daí? E errando muito. Errei. Errou, mas nunca se desculpou por nada. Ninguém estupra mulher feia. Jamais estuprar você porque você não merece, vagabunda. Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. Quanto ao senhor ministro Barroso, ele foi advogado lá atrás, de Cesare Battisti. Pelo extraditando de consulados passivos, Cesare Battisti, falará o doutor Luiz Roberto Barroso com a palavra. Ele trabalhou aqui para que ele permanecesse no Brasil. E eu, como parlamentar, trabalhar para ele ser extraditado para a Itália. Então tivemos um embate lá atrás. O senhor pode ver. Ao sair de uma reunião da UNE, ele falou, né, derrotamos o bolsonarismo. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. A gente tem algo pessoal entre nós dois. Tem algo pessoal entre nós dois. A gente tem tudo a ver. Tem algo pessoal entre nós dois. Momento de se gostar. Tem algo pessoal entre nós dois. Essa coisa de você. Tem algo pessoal entre nós dois. Eu relevo muita coisa. Eu relevo muita coisa. O Barroso é um mentiroso, sem caráter. O filho da puta do Barroso. Uma vergonha, um imbecil, um idiota. Eu relevo muita coisa. Parece que ele não marcou isso aí, não me esquece. Tá falando sério? Então, esse atrito com o então advogado Barroso vem lá de trás. Não tem nenhuma ameaça a nenhum poder. A fraude está no TSE. Se nós não ganharmos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. E nós acompanhamos as eleições, a maneira como o Tribunal Superior Eleitoral agiu. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral e o que foi anunciado pelo TSE. E nós sabemos aqui que o TSE está tendo medidas arbitrárias, né, contra o Estado Democrático de Direito, atacam a democracia, não querem a transparência do sistema eleitoral. Quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito. O senhor nunca viu tomando nenhuma providência contra um poder sequer da República. Nenhum, nada. Fecha isso, fecha aquilo, zero. Desabafei muitas vezes porque eu entendi que certas decisões, né, a gente tem que respeitar. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Tem que cumprir, tem que cumprir. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Mas eu reagi a essas decisões. Pelo que eu vi, ninguém foi agredido. Palavras são palavras. Teu cu! As palavras têm peso. Pra caralho! Então, dia 1º de novembro, com toda a imprensa na alvorada, vou ler só um primeiro parágrafo aqui. O que eu falei? É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. O que eu falei? O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, e não acontece nada com ele. O que eu falei? As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Então, foi o primeiro pronunciamento meu tão logo após as eleições. E eu comecei esse pronunciamento com vocês vão sentir saudade de mim. Não. E não, isso não era parte do discurso dele, isso ele falou ao pé do ouvido do Ciro Nogueira antes de começar o discurso, tanto que nem aparece na transmissão da TV Brasil. Do presidente Jair Bolsonaro. Veja com a gente. Ok, posso começar? Só sem saudade de alguém quando alguém vai embora. Eu já dei o sinal que estava indo embora, logo dia 1º, não tinha mais nada o que fazer. Esse foi um sinal claríssimo que eu dei. Mas o Bolsonaro é o Bolsonaro, ele sempre diz uma coisa, depois diz outra, joga nos dois lados. Pra uma galera ele manda uma mensagem, pra outra ele manda outra. Olha como ele de fato começa o discurso. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Ou seja, basicamente dizendo, a eleição não foi justa. Mas vamos continuar. A gente precisa falar do Múcio. Ó, lembra disso aqui? Eu comecei a trabalhar no Ministério da Defesa 40 dias antes de tomar posse como ministro. Estive com todos os ex-comandantes, com dificuldade no início, muita dificuldade para ser recebido, um ambiente muito hostil. Uma transição pacífica, ninguém teve nenhum problema. Me procurou o ministro José Múcio, acho que está um pouco inibido, né? Queria maior flexibilidade, maior ação junto aos comandantes militares. Liguei, deve ter sido para o ministro da Defesa, e tudo foi disponibilizado para eles. Mais ou menos. Eu pacifiquei o
máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Não fode, porra! Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Tá, então vamos ouvir trechos do discurso dele para apoiadores 1 mês antes do 8 de janeiro. Não é fácil você enfrentar todo um sistema. A missão de cada um de nós aqui não é criticar, é unir. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na total. Eu não consigo. Ser o chefe supremo da Forças Armadas. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral e o que foi anunciado pelo TSE. Nós temos assistido, dia após dia, absurdos acontecerem aqui de nossa parte. Nada é por acaso. Cada um de nós tem uma missão aqui na Terra dada pelo nosso Deus. Hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Qual o futuro do Brasil? Não vou falar do outro lado político, mas qual o futuro do Brasil? O que aconteceu? Por que chegamos a esse ponto? Fomos roubados. Demoramos a acordar? Nunca é tarde para acordarmos e sabermos da verdade. Logicamente, quanto mais tarde você acorda, mais difícil é a missão. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é jogar responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês que está aqui. O Brasil está pronto para dar um salto. E o que aconteceu? Vamos roubar. Aconteceu? Vamos roubar algo que a gente não esperava, em umas condições normais. Aconteceu. Nunca vi no mundo o povo ir à rua para um presidente ficar. Nunca vi para ficar. Fica, Bolsonaro. Não tenha dó do sangue que vai escorrer, o povo sabe, Bolsonaro. Nada está perdido. Dou a minha vida pela minha pátria. E nós também. Nós também. Nós também, Bolsonaro. Não nos resguarde, que vai ser muito pior na mão do comunismo. A vida física não é se matar pela pátria e trabalhar. É natural. A vida física é se preciso for. E nós também. Nós estamos aqui por isso. Nós temos como mudar o futuro da nossa nação. Então o que eu digo a vocês, vamos acreditar, buscar alternativas e cada um ver o que ele pode de fato fazer pela sua pátria. E nós não podemos esperar chegar lá na frente e olhar para trás e dizer o que eu não fiz lá atrás, chegarmos a essa situação de hoje em dia. Sabemos que o tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, vamos vencer. Tá, mas o que o Bolsonaro tinha falado mesmo? Não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Ah, nada. Com certeza. Tá, mas agora volta pro depoimento. Senhor ministro relator, eu gostaria todo de saber, de ouvir do senhor Bolsonaro, que ele confirma que não tomou nenhuma providência, não tomou nenhuma medida para desmobilizar a população que se encontrava na frente dos quartéis-generais, clamando por intervenção militar. Pois é, e como a gente viu, não só não desmobilizou, como incentivou. E afirmando apoiadores dele e intervenção militar, que significava, evidentemente, quebra da normalidade democrática. Alguns poucos falavam, até em AI-5. Quantas vezes o movimento nosso pelo Brasil, eu orientava o pessoal a chegar quem estava com a placa da AI-5. O que é AI-5? Eu não sabia o que era isso. Intervenção militar, isso não existe. Queremos intervenção militar! Intervenção militar, já! Eu pedi pro senhor praticar o suicídio. O senhor não vai praticar o suicídio. Deixa o povo desabafar. Merda, porra!
falamos muitas vezes. Porra nenhuma. Também a questão de intervenção militar, que isso não cabia. As Forças Armadas não iam tomar uma medida de força dessa. Não está na nossa história essa questão. Então ninguém estava, nem eu, esperando uma intervenção militar. Isso não existe. Filho da puta! Falamos muitas vezes. Porra nenhuma! O que conseguiam fazer? O momento é muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, ficar pior ainda. É narrativas imbecis, mentirosas e cretinas. É de uma cretinice. Ficar lá afastado. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República. Atos, não só de vandalismo, de terrorismo. Ônibus incinerado. A Polícia Federal invadida. Carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Manifestantes incendiaram 4 ônibus e 10 carros. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Confirmaram que era de fato um explosivo. Se era tão atentatório assim, por que no dia 2 de janeiro o atual presidente não desmobilizou? Sabe? Qual a sua posição, a partir de agora, como empossado como ministro da Defesa, a respeito dos acampamentos em frente aos quartéis? Eu acho que aquilo mais... O verbo talvez seja se esvair. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco era tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Eu tenho parentes lá. E é uma manifestação da democracia. Acho que aquilo vai se esvair. Porra, caralho, porra. Deu errado. Eu não sei porque a Polícia Federal não apurou. Quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8 de janeiro? No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou. O Jair tá o quê? Sugerindo que não foi o bolsonarismo que convocou? Ele tá sugerindo que isso aí é coisa do PT. Eu lembro muito bem, no dia 8 de janeiro, desde o dia 7 estava passando mal, obstrução intestinal. Obstrução intestinal. Que é uma coisa que vai num crescente. Dia 8 passei mal pra caramba e dei uma tuitada às 9h17 da noite dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Puta que pariu, Marquinho! Não tem nada meu ali. Esse filho da puta! Estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. Todos doentes. Eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula, a acreditar no seu país. Qual o principal feito do seu governo? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Então isso tudo aqui eu fiz e dei exemplo. Ele não é exemplo pra ninguém. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Eu sou um péssimo exemplo. Exatamente isso. E olha como o Bolsonaro ama a própria família. As minhas férias eram num quartel lá no Guarujá. Foda-se. E geralmente sozinha, minha esposa não gostava de ir pra lá, ficava aqui com a família dela na Ceilândia aqui em Brasília. Pô. Pois é, nessas férias a Michelle e a Laura nunca estavam com o Bolsonaro. Por que será? Ele é meio sem noção. Eu tô com raiva dele. Ele deixa claro que a mulher dele não gostava do quartel. Ele sempre fala que eu tirava poucas férias e tal. E continua indo pra lá. Passei de moto sim, passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Eu dou minhas fugidas de jet ski. Dou lá uns cavalos de pau no carro, lá no Beto Carreiro. Zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar, aí jet ski? Pô, tu já andou de jet ski? Responde aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um negócio já andou, que eu já vi. Demais. Eu dou um cavalo de pau, faço loucura jet ski. Pô, salto onda, o cara, toco um rebu geral. Muito legal, muito bacana. Segue no depoimento. Agora tem sempre os malucos ali, que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar. E aí eu quero falar principalmente com meu tio. Os caras que você ficou esperando mais 72 horas, com sua cara de filha da puta, na frente do quartel, fazia as fake news. O maluco, meu tio, era você. Você é um imbecil, seu otário. Caralho, que alegria! Que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal tava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa. Chamado de militares, pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular. A senhora disse que teve alguns momentos
projetos de apoio do Exército. Tanto no QG, a senhora que já se manifestou várias vezes, não é estranho um acampamento ficar na frente em áreas militares? A senhora acha estranho? Nunca houve, né? Nunca houve, eu também nunca vi. Então tem um certo nível de estranheza. A senhora acha que eles foram lenientes, coniventes, digamos? Aceitaram? Eles apoiaram. Eles apoiaram? Apoiaram. Então você acha que as lideranças do Exército na frente dos acampamentos apoiavam os acampamentos? Apoiaram porque tinham os homens do Exército e ajudavam e tudo mais. Tinha uma simpatia pelos acampamentos? Não, com certeza. E um apoio, um certo nível de apoio? Com certeza. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Com certeza. Senhor ministro relator, o senhor Bolsonaro gosta de enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas. Quatro linhas. E que atua de modo institucional. A sua mão é meu pau. Mas na reunião a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2021, em que o senhor Bolsonaro disse que não era para ter sido gravada, tratava-se de um ato oficial. E eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro considera adequado mobilizar recursos públicos, convocar uma reunião oficial para apresentar posições pessoais sem comprovação e incentivar ministros do Estado a confirmar e a divulgar uma narrativa sobre fraudes eleitorais, sobre um sistema impróprio de funcionamento do sistema eleitoral. Por favor. Senhor procurador, é o meu temperamento. Ah, vai se lascar, porra! Devo admitir que sou réu, confesso. A convocação não foi para aquilo. Aquilo foi num momento ali de, como se fosse um intervalo, o início do que nós vamos tratar ali. Lembrando que a reunião foi gravada na íntegra e não se falou de outro assunto. E olha a genialidade! É pouca catilogência, pelo amor de Deus. Tanto é que se fosse algo repugnante, não teria sido gravado nada, tá? Ou melhor, alguém gravou, sem a permissão nossa. Mas não estaria aquela 20, 30 pessoas com plaquinha na frente. Mais umas 15, 20 pessoas assistindo aquilo tudo. E esse argumento do não tem como ser algo ruim porque eu não seria tão burro de fazer tudo tão às caras é maravilhoso. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado na agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina. Legal. Um momento de descontração ali naquele evento, dado o meu comportamento, que o senhor já sabe que depois daquela sessão secreta com 29 palavrões, né, infelizmente eu tenho melhorado, mas tô longe ainda de atingir um nível mais civilizado para conversar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aproveitando essa questão, nessa reunião que é da ministerial, por que a presença do candidato a vice-presidente Braga Neto, que é um bosta, se ele não exercia mais nenhum cargo público? Eu nem sei porque ele estava lá. Nem sei se ele estava lá. Caralho! Ele estava ao seu lado. Mas tudo bem, não vê nada demais ele estar presente ali, como se tivesse um deputado, um senador ali, também poderia assistir ali aquela reunião. E olha que coisa. Como disse o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. O doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. Que dobradinha, hein? E voltando a dizer, ninguém em momento algum disse que o Bolsonaro assinou qualquer coisa. E não era necessário que ele chegasse a assinar. Fora daqui a gente não tem mais o que fazer. E rapidamente foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de estado de sítio, estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Você é muito mais físico do que intelectual. Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito. Não, de tudo. Muito cruel! Senhor ministro relator, essa era a minha última pergunta. Eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Então tudo bem. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha. Fizemos a mesma academia. Fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. Punheta pra todo mundo. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com ele. E eu ouvi Paulo Sérgio. Eu vou te dar
da mesa. Ouvi o Freire Gomes. Ouvi o Garnier. E não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava. Ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa. Ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então o militar é aquele que está do teu lado nas horas boas e na hora ruim. E eu confesso que muita coisa que eles falam eu absorvi. E chegou à conclusão rapidamente que não tinha mais o que fazer. E esse governo ia cair de maduro, como está caindo, né? Eu queria que não fosse assim, porque tá a população toda sofrendo. E o retorno, não digo meu, né? Mas o da direita, o dos conservadores, ou de alguém diferente da esquerda, alguém de centro, acontecerá com toda certeza por ocasião das próximas eleições. Porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro reeleito é sacanagem. Agora, doutor procurador, por favor, tá? Só pode confiar nos militares. Com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Teu cu, isso aí, teu cu. E é chegada a vez das perguntas dos advogados do Bolsonaro. Alguém, seja o general Fernandes, seja qualquer outra pessoa da militar ou não, civil ou militar, que esteve com o senhor, em algum momento trouxe ao senhor alguma informação a respeito de um plano que envolvesse morte de autoridades? Não, nenhuma oportunidade de alguém propôs isso aí. Até tivesse proposto, seria, no meu entender, rechaçado e tomaria as providências de imediato. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. Agora eu vou pro já conhecido método ministro Alexandre de Moraes, só um sim ou não, porque ele deu uma resposta muito longa. Então eu gostaria, embora ele tenha respondido, mas eu vou perguntar. O outro colega seu tentou o método e não deu certo. Eu tenho vergonha. O senhor combinou antes? Mas eu vou tentar, eu vou tentar de novo. Eu queria que o senhor, embora já tenha citado, acho que até numa resposta pro eminente procurador, Dr. Paulo Gonet, eu queria que o senhor esclarecesse em maiores detalhes a conversa que o senhor teve com o ministro Múcio quando ele foi nomeado ministro da Defesa. O que ele telefonou, o que ele pediu e o que o senhor fez? Ele foi pessoalmente no Alvorada, conversando por 1 hora aproximadamente, algumas coisas reservadas. Punheta para todo mundo. Obviamente. Ele pediu para mim que eu interviesse junto ao ministro da Defesa para que tivesse mais facilidade para a transição. E o Bolsonaro, lembrando, ele tinha dito que a transição tinha sido tranquila. O ministro da Defesa, indicado pelo presidente eleito, precisava da ajuda do presidente corrente para que os comandantes o recebessem. E é um general à paisana, não é um esquerdista comunista, não, hein? Comunista! Eu falei para ela, me surpreende até esse tipo de pedido, porque as Forças Armadas, na transição, não é alguém de um viés ideológico passando para outro. É que geralmente uma pessoa está passando para um colega de turma teu ou algum contemporâneo meu da academia. Mas fizemos o contato e depois, no programa Roda Viva, o próprio ministro Zé Múcio tocou nesse assunto e falou que depois dessa ida dele lá no Alvorada, o trabalho foi bastante facilitado. Eu queria perguntar o seguinte, ainda a respeito desse tema. Quando o senhor autorizou, então, provavelmente o ministro da Defesa a conversar com os militares, o senhor teve ciência antecipadamente que os comandantes estavam antecipando as transmissões de cargo? Isso é automático. Quando você pega, o comandante do Exército está saindo, por exemplo. Geralmente, o futuro comandante é um dos 3 mais antigos do alto comando. Não é essa a minha pergunta, ministro. O método sim ou não funcionou. Não. O senhor também. É piada, é humor. A minha pergunta é, se o senhor teve conhecimento durante o mês de dezembro que iria ter uma antecipação da transmissão, ou seja, que os nomeados pelo presidente Lula iriam assumir antes de janeiro. Sim, não só sim, como realmente assumiram, sem nenhum problema. Foi publicado em DO a exoneração do meu comandante e a nomeação do futuro comandante. E o Bolsonaro fez questão de dar mais uma estocada no Batista Júnior. Sobre o brigadeiro Batista Júnior, o ex-presidente Bolsonaro afirmou nesse depoimento que ele estava comigo enquanto era presidente. E após a derrota nas eleições, ele estaria procurando acomodação em outro lugar. A minha pergunta é para que o ex-presidente esclareça essa afirmação. Por favor. É o comportamento dele. Desça daí, seu corno, desça daí. Recentemente, na imprensa aqui, diz que ele teria assinado um contrato com uma empresa, do ramo aeronáutico, lá enquanto o nosso governo, e agora estaria sendo aí consultor dessa empresa. A matéria da imprensa, não vou dizer se é verdadeira ou não, mas o próprio comportamento dele, as poucas vezes que eu tive com ele, era de louco pra ir embora, não quero conversa, não li, não gostei, esse era o comportamento dele. Satisfeito, excelência, obrigado. Rapaz, hein, o comandante da aeronáutica realmente já estava prospectando trabalho ainda em 22, fora com o Kleber Lourenço lá no ICL.
A relação entre as Forças Armadas e a indústria da defesa voltou ao centro do debate com a movimentação do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, para a Airbus. Durante sua gestão na Força Aérea Brasileira, a FAB, contratos foram firmados com a empresa europeia, incluindo a conversão de aeronaves A330 para a versão KC-30 MRTT, um projeto avaliado em centenas de milhões de reais. Pouco tempo após deixar o cargo, em janeiro de 2023, Batista Júnior assumiu, em novembro do mesmo ano, uma posição na Airbus como Senior Advisor for Strategy, o que levanta questionamentos sobre a influência de militares da reserva na aprovação de contratos e a falta de regulamentação clara para evitar situações que possam comprometer a transparência na administração pública, criando episódios conhecidos como portas giratórias. O caso não se restringe ao ex-comandante. Seu filho, Bruno Batista, trabalha na AEL Sistemas, uma empresa que mantém contratos milionários com a FAB. A AEL atua na área de tecnologia militar e é responsável por projetos como a comunicação segura entre aeronaves e o desenvolvimento da frota de drones RQ-900. Apenas durante o governo Bolsonaro, a AEL recebeu mais de 300 milhões de reais em contratos, valor que corresponde a mais da metade de tudo o que a empresa faturou com o governo federal nos últimos 10 anos. Além disso, a empresa foi impulsionada com investimentos diretos em equipamentos militares de última geração, consolidando-se como uma fornecedora estratégica para as Forças Armadas. Diz aí, Paulo Guedes. Uma festa danada. Fecha aí, Xandão. Então, eu agradeço aos doutores Celso Vilardi, doutor Paulo Amador Cunha Bueno, ao depoente do presidente Jair Bolsonaro. E assim se encerra esse grande encontro entre o cabeça de piroca e o... E depois do interrogatório, só falta isso aqui, ó. Dizer aos canalhas, serei preso. Dizer aos canalhas, serei preso. E se tudo não der errado, em breve sai o terceiro episódio da semana, o mítico, com Braga Neto, que é um bosta, e Paulo Sérgio, transparência, tendo que sentar na mesa do cachorro do Supremo. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de UOL, Lado B do Rio, Desmascarando, Globo News, Choque de Cultura, Gil Brother, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Rede Globo, Rádio, TV e Justiça, Programa Cadeia, SATV, Valem Bandeira, Laila Brandão, Andréa Werner, TV Senado, Fantástico, SBT Jornalismo, Jornal Globo, CNN Brasil, MC Loma, Luísa Sonza, Escolinha do Professor Raimundo, Aprendi com o Vinho, Beatles, TV Brasil Gov, Podcast Ilustríssima, Legião Urbana, Poder 360, Jorge Vulgo Dudu, Intercept Brasil, Henry Manfredini, Flow, Regina Roca, Podpah, Falha de Cobertura, Folha de São Paulo, Jovem Pan News, Desmentindo Bolsonaro, Eyewitness News, ABC, 7NY, acho que é isso. Ed Mota, Nenho, Chico Bento, Tim Maia, Pharrell Williams, Marisa Monte, Estadão, Os Trapalhões, Sérgio Malandro, Igor Guimarães, Narcisa Tamborindeg, TV Quase, Vitor Camejo, TV Câmara Distrital, O Antagonista, Bruno Aleixo, Michael Jackson, Caetano Veloso, Dr. Celso Marzano, Dom e Juan, Programa Silvio Santos, Roda Viva, João Carvalho, Pesadelo na Cozinha, Chaves, Gilson Machado, Rede TV, Um Príncipe em Nova York, Inteligência Limitada, Jornal Nacional, Globo Rural, Midcast, José Neumann e Pinto, Joe Pass, Max Maciel, DPF Tube, Cidinho e Doca, Câmara dos Deputados, Arquivo X, Zé Felipe, Barões da Pisadinha, Leandro Demore, Casé TV, Rádio Band News FM, Pânico, Jovem Pan, Jackson Vilar, Conqui Moral, Turma do Pagode, 14 Bis, Grupo de Bobeira, Band Jornalismo, Leandro Hassum, Portal Uai, Tatiaia, Pedro Cardoso, Balanço Geral, Metrópole, Jornalismo TV Cultura, Samuel Mariano, CNN, 5 Fatos, Matheus Buente, Januário de Oliveira, Futurama, Fundo de Quintal, Zumbins e Brasília, Bahia Cast, João Pedro Stedley, Guilherme Boulos, Podtrash, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Drauzio Varela, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, MC Creu, Dream Theater e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. As exportações de avião da Embraer equiparam a metade de todas as exportações de gado bovino no Brasil. Perceberam? Então o Brasil tem que escolher. Vai voltar a reindustrialização para dar emprego lá aos 14 mil trabalhadores que trabalham na Embraer? Em 100 hectares eles produzem a metade do que é produzido em 160 milhões de hectares. É isso que a sociedade tem que decidir. Vai continuar criando boi? Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. É o carro do ovo que tá vendendo ovo. Ele é legal e gosta de rimar. Só ovo com ovo pra facilitar. É o carro do ovo que tá vendendo ovo. E ele é legal e gosta de rimar. Só ovo com ovo pra facilitar.